na presença do Senhor, né? Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, estamos estudando o livro de Mateus, e hoje nós vamos estudar Mateus 7, do 13 ao 20. Glória a Deus. Mateus 7, do 13 ao 20. Peço aos irmãos que não tiver Bíblia. Aqui tem Bíblia, viu, meus amados? Aqui tem Bíblia aí, quem não tiver. Alguém falta Bíblia aí? A gente fica feliz por Deus ter cuidado tão bem de nós, né, irmão? Em meio a tanto caos aí no mundo afora, muitas coisas acontecendo, mas Deus tem cuidado dos nossos filhos, dos nossos irmãos, nossos netos, né? Isso é muito importante para a nossa vida, né? Grande é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Que Deus também abençoe os irmãos aí que estão nos assistindo, irmão Marcos, irmão Chico. Tem algumas pessoas aí que eu não cheguei direito, mas estão nos assistindo, né? Então vão receber a bênção também junto conosco. Irmãos, eu peço que ele fique em pé para nós lermos esses versículos da palavra do Senhor no livro de Mateus, do 13 ao 20. Amém? Ou não amém? Amém? Amém. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as duas estradas, os dois caminhos. Vamos falar um pouco sobre os falsos profetas, vamos entender quem são os falsos profetas. Nós já, no estudo anterior, a gente aprendeu como pedir, como buscar, como bater, né? Ele perdeu um estudo muito bom, viu? Vamos ler? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O 20, para finalizar: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Deus, nesse momento, Senhor, abençoa essa palavra, Deus, para que nós possamos entender, para que nós possamos também, Pai, além de entender, praticar. Não adianta a gente só escutar, não adianta nós só lermos, Senhor, nós temos que praticar para que nós dê bons frutos, Senhor. Abençoa a tua igreja para que possa entender a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, igreja em Cristo. Que palavra, irmão, que palavra é essa? Palavra boa. Quem aqui conhece ou já ouviu falar dos dois caminhos que a Bíblia cita? Alguém já ouviu falar? Alguém já sabe mais ou menos como que é? Não, né? Então hoje vocês vão aprender o que é o caminho estreito, o que é o caminho largo, né? O estreito é espinhoso, é cheio de obstáculos. O largo tem muitas coisas boas, né? É verdade. Tem até sombra para o cara dormir neles, né? Mas lá no final é um caminho de perdição. Meus amados,
Nós entendemos que para nós buscarmos as maravilhas do Senhor, as bênçãos do Senhor, nós temos que passar por um processo muito árduo. Nós aprendemos no estudo de quinta-feira. E hoje nós vamos aprender, olha, irmãos, ainda bem que cada um de vocês tem uma Bíblia, porque vão falar, né, irmão? Vocês vão falar que eu estou falando coisa de mim, mas não é. Eu estou falando que tem na Bíblia, que a Bíblia nos ensina. Graças a Deus, nós temos um ministério que nos ensina a verdadeira palavra do Senhor. A gente não escolhe palavras para falar para a igreja, a gente não separa textozinho bonitinho, maravilhoso para vocês. Por isso que a nossa igreja tem em seus distintivos, em seu padrão, ensinar a Bíblia, ensinar da forma que a Bíblia é, da forma que a Bíblia foi escrita, né? Outro dia eu estava ali em casa e chegou algumas palavras de algumas pessoas para mim, aí eu falei para minha esposa, eu não conheço a Bíblia que eles estão estudando, né? Foi um negócio muito aleatório, muito feio mesmo, para se falar de Bíblia. Pessoas que têm anos e anos de igreja e realmente não ensinam, não praticam da forma que se deve praticar. Irmãos, e um dos motivos maiores de nós estarmos fazendo o que Cristo quer que nós façamos é amar o próximo como a nós mesmos. Isso de fato é uma ordenança de Cristo, que nós temos que fazer isso. Ah, pastor Paulo, mas como é amar o próximo como a nós mesmos? É muito simples. Digamos aí que lá em casa, lá em minha casa, minha residência, tem as melhores comidas, as melhores roupas, os melhores calçados, e eu tenho um irmão que ele não tem nada disso que eu tenho. Eu sei que eu pegar uma roupa da minha não vai fazer falta, eu sei que eu pegar um arroz no meu armário não vai fazer falta, até mesmo feijão, até mesmo um quilo de perna de frango, né? De pé de frango, nós estamos comprando mais caro que é caro. E dá para o nosso irmão. Isso é uma ordenança que Cristo deu. Olha, você está fazendo o que Deus pediu para fazer. Você não quer ver aquele irmão sofrendo. Então você não quer ver você mesmo passando por essas situações. Mas enfim, é mais ou menos a ordenança que Cristo pede que nós tenhamos em nosso ser. Bem, irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita. Aí dá um entre parênteses aí, né? Larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por elas. Não são poucos, não. Se nós pregássemos coisas boas, coisas legais, liberais, essa igreja aqui nós tínhamos que comprar umas 10 casas aqui, desmontar e fazer uma igreja, porque não ia dar, irmão Messias. Mas enfim, nós pregamos a verdade. E uma das verdades é transparência no Evangelho. O que é transparência no Evangelho? É você praticar o Evangelho de uma forma que as pessoas vejam em você o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas se minha igreja, por exemplo, se eu moro aqui, minha igreja fosse lá em São Geraldo, lá no JK, num bairro mais longe, mais distante dos demais irmãos, eu poderia até enganar os irmãos com algumas coisas, mas infelizmente, ou felizmente, ou como vocês queiram saber, eu moro em frente da igreja, não dá nem para me disfarçar quando eu saio de casa. Meus amados, essa sessão final do Sermão do Monte, a qual Jesus se reuniu com os discípulos e ali no monte e passou um sermão para ele, é uma aplicação geral do Evangelho. Aqui estão presentes duas portas, dois caminhos, dois grupos de pessoas, e etc. Esses dois caminhos é o que indica o que nós queremos para a nossa vida. Eu quero o estreito, por mais difícil que ele seja, eu quero isso.
Os dois grupos são aqueles que entendem a palavra de Deus. Eu quero estar nesse também, meu irmão. Eu quero que a igreja também esteja. Os dois grupos de pessoas, né? E as duas portas, provavelmente é aquela porta estreitinha que nós vamos passar nela, tem que deixar o outro passar, senão não passa dois de vez, né? Os dois caminhos são oferecidos às pessoas. É muito interessante e importante para a nossa vida nós sabermos que Cristo ele dá essa liberdade de nós escolhermos os dois caminhos. Ah, mas Deus me livre de um caminho lá. Não, não é Deus que vai te livrar, não, é você que vai escolher. O processo de escolha é uma renúncia dia após dia. Se você escolhe estar no caminho de Cristo, você tem que renunciar de algumas coisas que automaticamente vai fazer muita falta na sua vida, mas para Cristo não vai fazer nenhuma. A porta estreita é pela fé. Somente por meio de Cristo você pode entrar nessa porta, que ela é apertada e exigente. Poderia ser mais fácil, né, Léo? A gente entrar numa porta dessa e o Senhor falar: você aceitou Jesus, amém? Glória. Você vai ser bênção. Nada, ninguém vai te tocar, não vai passar por luta, por problema, por aflição. Tua vida vai ser mil maravilha, vai ser buquê de flores dia por dia. Seria muito fácil. Mas para nós chegarmos à nossa vitória, às nossas conquistas, nós temos que passar por alguns processos difíceis na nossa vida. É como um atleta, né? Um atleta, para ele chegar ao ápice dele lá, ou ser campeão, ele tem que passar por seletiva, tem que passar por processo, tem que largar a família, tem que viver alojamento, tem que passar fome, tem que as pessoas enganam eles, passa por processo para chegar ali. Quando falar assim, é campeão, o camarada já sofreu mais do que esse rato de alegar. Porém, nós, para conquistarmos os nossos méritos, as nossas vitórias, as nossas conquistas dentro da palavra do Senhor, nós também temos que ter esse processo árduo em nossas vidas. E a porta estreita, ela representa a verdadeira salvação da maneira de Deus, que leva a vida eterna a um lugar de paz e de amor, mesmo nós passamos por luta. Eu costumo dizer, irmãos, que o crente, ele constantemente passa por luta, por perseguições, por aflições, para entender quão grande é a potente mão do Senhor que cuida dele. A porta larga inclui todas as religiões de obras e de justiça própria, onde as pessoas buscam facilidade pelo caminho largo que leva o homem à destruição e ao inferno. Eu estava conversando esses dias com um colega da gente, com um colega meu, lá do Wiki, e falando para ele: olha, o rei, quando nós buscamos o rei de Cristo em primeiro lugar, que a Bíblia diz, o que é que nós podemos fazer por ele? Nós temos que zelar por ele, nós temos que cuidar dele, nós temos que ter o maior cuidado para que nós não manche o que Cristo colocou em nossas vidas. Eu costumo dizer que o reino de Deus é semelhante àquele homem cuidadoso que zela pelos seus bens, que zela digamos assim, um exemplo que eu vou dar, que hoje na nossa cultura nordestina nós vemos muito na zona rural o cultivo dos animais, cuidado com os animais. Esse irmão Messias, irmão Damião, ele sabe muito bem, são isso, meu pai, eu também, um pouquinho mais sei. Geralmente, irmãos, quem cuida de animal, ele pega um animalzinho lá meio magro na mão de outra pessoa que não cuida bem dele e leva para a sua determinada fazenda, o seu determinado sítio ou curral, e começa a dar as melhores alimentações, começa lá a dar uma injeção no animal para matar
as bactérias, para matar os germes dele, um monte de coisa. Vai cuidando, vai cuidando. O prazer dessa pessoa, não me deixe eu falhar aqui nas minhas palavras, é ver eles gordo, né, Messias? Ver bonito, ver bem cuidado. De olhar para ele e falar assim: meu Deus, olha como eu peguei aquele animalzinho ali, todo abatido, todo sofrido, todo maltratado, enganado pelos médicos, enganado pelos veterinários, que não tem médico, é veterinário, acho que é médico também. É médico também. E eu aqui, leigo, não sei de nada, e cuidei dele, ele está tão bonito, então se sente bem. Eu acho que, na minha opinião, assim, acho que é a pessoa mais feliz do mundo quando acorda de manhã e vai olhar aquele determinado animal bem cuidado, bem tratado. É verdade. Mas para isso, ele tem um processo que é árduo na vida dele. Ele tem que acordar cedinho, ele tem que ir lá tirar a palma para ele, cuidar para ele. Isso é uma explicação mais ou menos, vocês entendem, porque é uma vida espiritual onde nós temos que zelar para o que Deus colocou na nossa vida. Aonde muitas vezes, irmão, nós trocamos a bondade, a misericórdia, a vontade de Deus por coisas tão fúteis, que não tem nem sentido para Cristo. E o 14 diz assim, meus amados: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela, ou com o caminho, né? Segue esse caminho, irmãos. O mais importante dessa leitura é que nós possamos entender ou compreender que o caminho estreito, ele é o mais verdadeiro de todos. Ele é o mais transparente para a vida cristã. Ah, pastor Paulo, mas eu meti um pouquinho com meu esposo, isso é normal. Ah, pastor Paulo, enganar meu irmãozinho de qualquer coisa é normal. Isso aí Cristo tem que ver. Isso é besteira. Eu comecei a enganar um pouquinho, né? Daniel, comecei a enganar Daniel um pouquinho. Agora eu vou enganar Daniel muito não. Porque eu comecei pouco e vai aumentando os nossos pecados. Os nossos atos pecaminosos. Aí a gente vai entrando, vai saindo do aperto e entrando no caminho largo. Porque no largo nós podemos fazer tudo. Nós podemos trair, nós podemos mentir, podemos matar, podemos roubar, podemos adulterar, podemos dar falsos profetas ou falsos testemunhos que diga ser falsos profetas, ser falsos crentes. Não vai ter nada. Não vai ter absolutamente nada. Mas depois que nós conhecemos a palavra de Deus e entendemos a mesma, passamos a ter o que? Vigilância dos nossos passos. Meus amados, eu estava lendo essa palavra, eu estava meditando essa palavra e vi algo, a minha esposa comentando com outra pessoa aí, algo surreal. É surreal para quem, né? Que eu falei, meu Deus, eu não entendo qual é a Bíblia que essas pessoas estão lendo. E quando o Senhor vem dizendo assim, são poucos que seguem ou que acertam essas portas. Graças a Deus que nós somos poucos e nós vamos entender a palavra de Deus. Isso também não quer dizer, irmão, que a porta estreita vai lhe matar, não. Vai só lhe ajudar a você crescer mais e mais como um ser humano focado no reino de Deus. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o sigam pelo caminho que leva à vida. Olha só, Cristo, ele nos ensinou que não adianta pastor Paulo aqui colocar 5 gravatas nele, 2 paletó, um sapato bico fino que chega lá na porta da igreja, contratar 2 caras aqui para dar 3 pulos, pesquisar a vida de vocês mais do que tudo aí e sair falando nome por nome aqui na igreja, que as redes sociais tem isso aí, tem nome de pai, de mãe, de filho, de tudo e assim. E aqui, meu irmão, olha lá na igreja do pastor Paulo, aqui é assim, paletó e um sapato de bico fino, lindo, revela, cura, não é que essa igreja não, obviamente, Deus revela aqui no nosso meio, Deus cura aqui no nosso meio, já vimos isso acontecer.
Deus leva a salvação, sim, já vimos isso acontecer. Mas tem pessoas que envolvem tudo isso para enganar o próximo, para enganar as pessoas que não têm entendimento bíblico, para enganar as pessoas que não lêem a palavra de forma correta. Eles atropelam as palavras da Bíblia para auto se beneficiar. E digamos que são poucos que querem seguir a verdade. E nós seguimos com a explicação. São poucos que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro e arrependimento e em seguida negar a si mesmo para seguir a Jesus. Irmão, uma coisa muito importante aqui na nossa Bíblia fala que é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É largar as coisas que contaminam a gente e fixar nosso olhar, nossa fé naquele que nos criou, que nos cuidou, para que nós não venhamos pecar contra nosso Jesus. Irmãos, uma coisa interessante, irmão, que nós temos que ter muito cuidado na palavra de Deus é que a humildade de Cristo tem que existir em nossas vidas. É que o arrependimento tem que estar constantemente em nossas vidas. E que nós possamos negar a nós mesmos todos os dias. Aquela vontade de pecar, aquela vontade de fazer coisas erradas. Nós temos que orar ao Senhor, pedir que essa vontade vá embora, para que nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor. Esforçar-se sinceramente para obedecer aos seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça, e perseverar até o fim, com a verdadeira fé, a pureza e o amor que Cristo nos deixou. Esse estudo é longo, mas é bom. E segue dizendo assim: a salvação é apenas pela graça, mas não é fácil. Olha só, a salvação é apenas pela graça, mas não é fácil. Segurar ela. Ela exige conhecimento da verdade, arrependimento, a qual eu já falei, submissão a Cristo como Senhor e disposição de obedecer apenas à vontade de Deus e à sua palavra. Tem hora que nós queremos esganar umas pessoas que fazem coisa ruim com a gente. Olha, é uns enviadinhos metidos demônio para atrapalhar a nossa vida. E nós fazer igual, né? Pega um ar. Se ele estiver perto de nós nesse momento, nós acabamos com ele. Mas graças a Deus, que Deus nos dá paciência, nos livra da presença dele, para nós não cair em tentação. É verdade. E teve um dia, irmão, que nós estávamos conversando lá na casa do irmão Messias. Eu estava tomando um café lá com o irmão Messias, e como é que eu vou lá? Ana, chama para nós andar e nós acaba indo na casa do irmão Messias. É proporcional. Brincadeira. Só que eu acho que ele me falou uma palavra para nós muito interessante, que ele falou assim: não adianta a gente fazer o que as pessoas querem que a gente faça, que é debater, quer brigar, quer perder a razão, quer entrar em conflito. Eu falei: meu Deus, minha você está mais perto que eu. E eu comecei a meditar assim, que tudo isso consiste em um fundamento bíblico, que nós temos que esperar o momento certo para nós agirmos. Qual é o momento certo? Aquele momento que Deus te dá, aquele momento que Deus te coloca como servo, aquele momento que Deus te coloca como vitorioso, aquele momento que Deus te coloca como um verdadeiro servo de Deus que envergonha o inimigo. E isso é muito bom para nós temos que respirar fundo, orar ao Senhor, pedir direção, não cair na cilada do inimigo, para que nós não venhamos perder a nossa comunhão com o Senhor. Isso é a vontade de Deus, isso é obedecer à vontade de Deus na palavra. Bem, irmãos, os dois caminhos vocês entenderam mais ou menos qual é? Quem quer aqui pular? Graças a Deus que ninguém levantou a mão. Se fosse para tomar café nesse frio, todo mundo levantava, mas não.
Irmãos, agora nós vamos falar de um fato muito sério, que é os falsos pastores, os falsos profetas. E esse, nos dias de hoje, está sendo uma febre, está sendo uma pandemia pior do que a Covid. Cautelai-vos dos falsos profetas, ou livrai-vos, será que vocês querem entender? Que vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Tem algumas versões. Irmãos, hoje em nosso meio, em nosso evangelho, nós costumamos ver muitos pastores, muitas igrejas, muitas pessoas que pregam, cantam, que louvam, que faz algo para atrair pessoas. E uma desses fatos foi o que eu acabei de apresentar agora há pouco tempo, né? Eu não sou contra, né, irmão Damião? Daquela pessoa que usa aquela roupa lá de linho, que eu não tenho nem dinheiro para comprar um pacote. Eu fui comprar um pacote pro casamento aqui, eu ia ter um blazer 480 mais fraco. Eu falei, não, deixa eu pastor do jeito que eu sou mesmo. É melhor assim, pelo menos o dedo que eu gasto com paletó, com blazer, eu vou gastar com uma feira lá pra casa. E é grande a feira, uma feira 480, bem sério. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, elas se vestem de uma forma bem chique para disfarçar, ou até mesmo colocam um monte de cadeira aqui atrás do púlpito para dizer que elas são tal, que elas... Mas dentro da palavra nós somos todos iguais. Continuando a explicação sobre isso, falar assim, ó, esses falsos mestres, eles enganam as ovelhas por fingirem de pastores verdadeiros e não ensinando o verdadeiro evangelho. Por que não ensinam o verdadeiro evangelho? Porque eles não querem que vocês saibam o que é o verdadeiro evangelho. Eles atropelam a palavra do Senhor com palavras que edificam sua alma, sua vida, para trazer alto benefício para eles próprios, evitando que a igreja tenha conhecimento da palavra verdadeira. Irmãos, a coisa mais fácil que tem é eu enganar vocês aqui, eu como pastor. Por que, Paulo, você está falando isso? Porque você deposita em mim uma confiança muito grande. É uma oração, é um aconselhamento, é uma palavra. E nisso eu vou pegar na confiança de vocês, que automaticamente eu posso enganar vocês aqui na Bíblia. Só falar o que vocês querem ouvir, só falar o que edifica a vida de vocês, só falar o que é liberal para vocês. Não, pode fazer, pode usar, pode isso, pode aquilo. É desse jeito, não vai adiantar nada. Isso aí é não sei quem que fala, mas na nossa igreja não tem isso não. Ainda bem que é lá na igreja, porque no reino de Deus tem sim. Tem que ter compromisso com ele. E esses falsos pastores enganam as igrejas. Olha, isso aqui eu queria dar no meu contexto bíblico, viu? Esses falsos pastores enganam as igrejas com suas vestes, com suas palavras de engano, e usam o nome de Deus em vão para propagar uma palavra que lhe atrai para ele, não para Deus. O 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiro, ou figos dos abrolhos? Provavelmente, irmão, foi como eu estava falando agora há pouco. A nossa vida cristã, ela tem que ter uma transparência muito grande. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Imagina aí o pastor Paulo aqui. Vou botar o pastor Paulo, que
para você não me matar amanhã depois. Pastor Paulo aqui numa. Deixa eu ver aqui. Num bar, um bar desses aí. Língua do sogro, língua da sogra, e etc e tal, e aí vai. Com 5 ou 6 pessoas, eu bebendo um copinho de vinho, um copinho de cerveja. Imagine só a minha imagem cristã para a sociedade. O que é que as pessoas vão falar, Daniel? Olha, a primeira coisa é isso. Pastor Paulo estava lá não sei aonde. Uma turminha, ó, carregando o dedo na gelada. Fala na razão, né? Que viu, né? Será que ele está certo? Já tá vendo? A igreja do Pastor Paulo. Ainda bem que é do Pastor Paulo, que não é de Deus. A pessoa que faz isso aí, a igreja não é de Deus. Eu digo com prioridade. Irmãos, nós somos imagens e semelhança de Cristo. Se o Pastor Paulo estiver lá na rua de Eduardo, o pedreiro Eduardo, meu amigão aí, cara, gente boa, levando pipoca, pirulito, cesta básica para aquela comunidade, ninguém vai falar. Ninguém vai falar assim: olha, aquele pastorzinho lá, ó, foi lá abençoar uma família, foi lá abençoar aquelas crianças. Não vão falar. Sabe por que não vão falar? Porque o espírito da mentira estão sobre ele. Ele não vive a palavra do Senhor. Só que aquelas pessoas que têm o conhecimento bíblico, prêmio da palavra do Senhor, vai falar assim: realmente, irmão Messias, irmã Nice, irmã Lena, irmã Dani, irmã Daniela e os demais irmãos estão fazendo algo extraordinário que as igrejas aqui da cidade não estão fazendo. Se preocupe com a vida dos outros. Leva um remédio para uma pessoa que está necessitada. Faz um exame, paga um exame de uma pessoa que está precisando daquele exame. Esse é o verdadeiro evangelho, que se preocupa com a vida das pessoas. Não engana as pessoas de uma forma tão esclarecedora. Irmão, a palavra é de Deus. Lá no livro de Efésios 4, se eu não falha a memória, deixa eu olhar aqui para não falar algo de mim. Efésios 4, 28, irmãos. A palavra de Deus diz assim, ó: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não sai da vossa boca palavras tórpias, e sim unicamente o que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente, irmão, não está aqui de brincadeira, simplesmente para se aparecer. Nós estamos aqui sim para pregar o evangelho de uma forma esclarecedora, de uma forma de ajudar o próximo, de uma forma de estender a mão para o próximo, de uma forma que não quer nada em troca de ninguém, sim uma vida espiritual edificada diante da rocha. E temos muito, irmão, tem muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que estão enganando muitas pessoas aí afora. E continua dizendo aqui no 17: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Irmãos, a falsa doutrina não pode dominar a carne. Uma hora o cidadão vai cair, uma hora ele vai ser julgado pelo homem, se julga pelo homem. Vai ver que aquela pessoa não está fazendo nada que agrada o coração de Deus. Por que a falsa doutrina não pode dominar a carne? Porque ela já é algo do inimigo, ela já faz algo para atrapalhar a vida das pessoas. Ela enrola você, rouba você, mata você, e você não está nem desconfiando dessa pessoa. Meu amado, e a única coisa que vai destruir por si própria essa pessoa é o domínio da carne. De modo que esse falso profeta manifesta perversidade com as ovelhas e escândalo com o evangelho. Primeiro, eles enrolam vocês. Vocês não.
Os outros lá, né? Que vocês são meio, ninguém enrola aqui. Primeiro, ele enrola aquelas pessoas que estão naqueles cultos, naquelas igrejas. E segundo, eles escandalizam com o Evangelho de Cristo. Isso é a Bíblia que está falando. Logo são descobertos pelas coisas erradas que cometem. Meu Deus. Em Lucas 12, um pouquinho na frente, Lucas 12, o 2, vamos ver que o Senhor deixa essas pessoinhas lá cobertas debaixo de um cobertor. Vamos ver que o Senhor. A palavra de Deus em Lucas 12, versículo 2 diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Meu Deus, que o Senhor nos livre desses falsos profetas, porque eles vão pagar um preço alto aqui na terra. O 18, meus amados, o 18 diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Esse foi o 17, quer dizer. O 18 diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Irmãos, a boa árvore, ela dá frutos bons. A má árvore dá maus frutos. Isso é fato. Quem devemos seguir? Eu costumo dizer, alguém aqui sabe o que é pitoma, não sabe? Todo mundo sabe, né? Lá do sítio dos Fernandes, lá onde meus pais moram, tem um pé de pitoma que é o melhor da região. Meu irmão, não fica nem as folhas desse pé de pitoma, né? Os moleques, antes de ela amadurecer, não vai colar tempo, porque era docinha, não tem um azeite sequer. Só que tem outras pitomas que a bicha é ruim, viu? Ela é seca, ela fica preta e ninguém tira esses frutos, porque não presta. Então, a boa árvore vai dar bons frutos. Se Daniel é um bom homem, ele vai ser bom pai, ele vai ser bom esposo, ele vai ser bom filho, ele vai ser bom tudo. Agora, se Daniel é ruim, ele vai ser mau filho, mau esposo, mau amigo, ele vai ser mau profeta, ele vai ser mau tudo. Isso é verdade. Porque os frutos deles é mau. E nós temos, irmãos, sim que conhecer. Nós temos sim que querer conhecer a vida do seu pastor, a vida do seu líder, a vida das pessoas que chegam perto de vocês. Nós temos que conhecer, isso é um direito nosso. Não é chegar qualquer pessoa lá em minha casa, bater no portão: ah, eu estou com fome, eu estou lá na rodoviária. Não sei como esses povos gostam de rodoviária. Estou lá na rodoviária, tem 10 filhos lá, e estou com fome, eu vou não sei para onde, é Aripina, é Agreste do Brasil, é Petrolina, arruma todo destino. Que você deve dar credibilidade, não. Chegou um aí outro dia: olha, me ajude aí com alguma coisa, com dinheiro, de preferência, para viajar. Está eu e minha filha, meus filhos lá na rodoviária de Arco Verde. Nós estamos com fome, nós estamos passando por necessidade. Eita, meu filho, dá alguma coisa? Pera aí, deixa eu conversar mais com o homem, deixa eu contar a história dele para mim. Quem mais gosta de escutar sou eu. Eu falei: conta mais um pouquinho, meu amigo, eu estou gostando da sua conversa. E aí você pode ajudar? Posso sim. Pera aí, eu vou tirar o carro ali, vou levar lá na rodoviária. Vou pagar sua passagem, comprar meu cartão. 10 vezes. Ele está dizendo que ele estava indo para Serra. Lembra? Serra. Falei: vou lá, mas eu falei, pensei assim, mano, a passagem para Serra Talhada não é mais do que 100 conto os dois, né? Como ele é pequeno, então pelo menos dá para me comprar. E olha que eu estava. Aí quando eu falei isso, não precisa não, porque nós já temos uma quantia que dá para chegar até lá. Não precisa não, moço. Tem que saber discernir. O conhecimento nos leva a uma situação que nós se livra de alguns laços do inimigo. Então isso é conhecimento. É coisa mesmo. Uma mulher que chegou a casa e falou: essa hora aqui uma vez chegou aqui pedindo lugar, tem que dar um convite, ele levou a capa para se entrar. Foi. Nunca mais. Irmãos, tem coisas que você tem que ter sabedoria
Isso é bíblico, isso é bíblico. O conhecimento, o conhecimento nos tira de laço de inimigo. Esse mesmo que Ana falou ele tá querendo gás, eu vendi gás. Porque eu tô com fome, mas não fez comida pra ele. Quando você arrumar dele, vem, meu filho, que meu esposo não tá ganhando nem pra nós, eu vai pros outros. E realmente era engano, queria enganar a gente. Na igreja não é diferente não. Tem pessoas que querem enganar você de qualquer custo. Que você não conhece de onde eles vêm, que você não sabe o que eles fazem, que você não sabe de que família ele é. E a palavra de Deus nos ensina que os falsos mestres, eles nos enganam quando nós não conhecemos a verdadeira palavra de Deus. E diz assim, irmão, no 19. O 19 diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Preste atenção no que eu estou falando aqui sobre a árvore. Eu estou falando aqui que boa árvore dá bons frutos, que má árvore dá maus frutos, e que árvore que não presta não dá fruto nenhum. Irmãos, nós conhecemos a boa árvore pelo seu fruto. Se um pé de manga lá é docinho, lá no sítio de Irmão Damião, lá nas pintadas, esqueci. Se a pé de manga do cidadão lá é bom, aquela espada, meu irmão, quando você corta assim, ela sai o caldo, docinha, todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer tirar essas mangas para se autodeliciar dela, porque ela dá bons frutos. Daniel foi até lá no pelado do pastor Dedé no sítio dos caras. Tá vendo aí? Lá no pastor Dedé tem um sítio lá que tem manga a outro lado. No sítio do pastor Dedé é o único que entra de carroça de jumento, de carroça de mão, de carro de boi, carro de vaca, de tudo para tirar a manga lá. Ele abre as portas dele. Quando tiver, irmão Eduardo, nós vamos lá, Eduardo, com esse ninho seu, aí ao banco e cheio de manga. Irmãos, só que aí tem o pé de manga que é ruim, azedo, nem com sal presta. A manga nasce, amadurece, fica podre, cai no chão, fica preta, como eu falei no pé de manga. E ninguém quer, porque aquele fruto é ruim, não vale nada. Então não seja um pé de árvore ruim, dê bons frutos onde você estiver, onde você for, leve a palavra do Senhor como uma verdadeira semente plantada aos nossos corações. Quando a árvore não dá bons frutos, corta e lança no fogo. Além de cortar, meus amados, lança no fogo para não nascer mais. Quando dá bons frutos, aí é diferente. Cuida, zela, rega, leva o estrumo lá para ela continuar dando mais frutos e seja bem sucedida no lugar que está. A árvore boa não é cuidada pelo seu dono. Então nós temos que ser boas árvores para que Deus cuide bem de nós, para que Deus regue em nós, para que Deus mande boas chuvas, para que nossos frutos dê e muitas pessoas venham ver esses bons frutos na nossa vida. E o 20, irmão, para finalizar o nosso estudo por hoje, o sinal está muito bom. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 24, um pouquinho na frente aí. O verso 24 diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouviram? Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras que nós lemos aqui e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é praticar, irmão? Digamos que irmã Lena é enfermeira.
Malena é enfermeira, por sinal uma boa enfermeira, que dá injeção em qualquer alegado chegar lá. Só que aí Malena foi lá, fez o curso de enfermagem e não praticou. Ela é enfermeira só pelo nome. Matar o povo. Porque ela vai matar o povo. Se for dar uma injeção lá nas costelas do corpo, vai deixar o cara encrelado lá, mas vai ver semana. Por quê? Porque ela fez o curso e não praticou. Mas se ela fez o curso, seguiu as normas direitinho, os padrões que a medicina pede para ela exercer, ela vai ser uma boa enfermeira. Todo mundo vai falar: olha, Malena, ali dá uma injeção que ninguém. Meu Deus, pode ir lá. Irmãos, nós temos que ser prudentes com as coisas de Deus. Nós temos que praticar para que nossa casa seja firmada na rocha. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, jamais, nunca vamos ser. Nós temos nossas falhas, nossos erros, nós somos humanos. Nós caímos, se levanta, mas a cada dia peça a renúncia ao Senhor. A cada dia peça que o Senhor lhe instrui com a palavra, para que você prossiga esse verdadeiro caminho. E o 26, irmão, essa já é a parte dos prudentes, que diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua areia sobre a areia, a sua casa sobre a areia. Irmãos, jovens, numa casa sobre a areia, ela vai aguentar uma ventania? Até o jovem está atento aí, então vai. Por quê? Porque eles ouviram a palavra, mas fizeram tudo diferente. Eles foram instruídos que aquela casa não poderia ser construída naquela areia ali. Eles foram lá, teimosos, foram lá e construíram a areia. A casa caiu e até acidente acontece muitas vezes. E a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma muito clara. Se nós focarmos na palavra do Senhor, nós vamos entender que a palavra de Deus é tão simples, a ponto de nós entender, compreender e praticar. Se nós praticarmos, não vai dar nada errado, porque o mais precioso sangue de Cristo está sobre nossas vidas. O poder altíssimo que predomina o universo está sobre as nossas vidas. Você já imaginou o que é isso? Fazer assim: eu vou sofrer, mas o meu Deus está comigo. Eu vou passar por situações difíceis, mas eu não vou abandonar o meu Deus, porque Ele está comigo. Que assim o Senhor nos abençoe. Irmãos, olha, se vocês quiserem ler sobre os dois caminhos, para vocês entenderem mais ou menos o que Cristo colocou em nosso coração, está nesse livro mesmo de Mateus, capítulo 19. Acho que dá tempo de eu ler rapidamente para vocês. Mateus capítulo 19, do 16 ao 22, diz assim, ó. Olha só o que o Senhor diz. Já estou em outro, se quiser. Mateus 19. Procurando aqui. Do 16 ao 20, diz assim, ó. O jovem rico fala assim, ó. Essa é muito boa, viu? E eis que alguém aproximou-se e lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar? Acharam? Mateus 19, do 16 ao 22. Só para finalizar, já tem que ler. Amém? A palavra de Deus diz assim: o jovem rico faz uma pergunta para Cristo, para o mestre. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um, se queres, porém, entrar na vida. Guarda os mandamentos. Olha só, ele fala: só existe um, se queres entrar no meu reino. Quer guardar os meus mandamentos. Aí ele lá vai apertando o cara, né? E ele lhe perguntou: quais? Aí Jesus falou: vou lhe responder com toda a autoridade do mundo. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos,
honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o ricão lá, o jovem rico, replicou e falou assim: tudo isso tenho observado que me falta ainda. Tudo isso tenho observado que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, essa é mais ou menos o significado do caminho estreito. Renúncia, não é muita coisa, mas isso aí passa longe de nós. Que Deus assim abençoe vocês com toda sorte de bênção. Que o Senhor venha multiplicar tudo que vocês têm. Tudo que vocês pedem. Saúde, bens, alimentações. Que vocês venham a cada dia entender que Cristo, Ele veio ao mundo de uma simplicidade tão grande, de uma humildade extraordinária. E nós temos que ser discípulos dele. Uma coisa bem interessante que Cristo nos ensina, irmãos, é que nós possamos ser humildes. O que é humilde para vocês? A humildade de Cristo, irmãos, é querer sempre ajudar o próximo. É querer sempre estar na pele do próximo. É fazer as coisas de conforme Cristo nos ensina na Bíblia. E o livro de Mateus está sendo bênção para nossas vidas. Irmãos, esse livro de Mateus aqui, a genealogia de Cristo, ele nos ensina a entender a palavra de Deus de uma forma esclarecedora, ao ponto de nós não errarmos. Não é contra Deus, não é contra os mandamentos de Cristo. Que assim Deus venha abençoar cada um de vocês. E vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse momento, dessa palavra, desse ensinamento que está sendo bênção do Senhor. Domingo que vem, o nosso segundo pastor aqui, Daniel, vai estar trazendo uma mensagem da palavra de Deus para nossas vidas. Né, Daniel? Daniel é bênção do Senhor. Deus te abençoe. Eu peço que ele fique de pé e vamos interceder a Cristo por esse momento que o Senhor nos permitiu nessa noite. Também, irmão, nessa oração, peço que rogue ao Senhor as orações a favor da irmã Daiane, do João Vitor, da recuperação do Nicolas, do filho do pastor Anderson, e mais outra pedido de oração. E aí, orar também pelo cliente da irmã Alice, né? Orar pelo cliente da irmã Alice, pedir oração. Está passando um momento difícil. Vamos interceder, né, irmãos? A palavra de Deus que a oração do justo pode não ter seus efeitos, ela é muito eficaz. Glória a Deus. Agradecer a Deus pela visita do nosso irmão, né? O irmão Eduardo, que é uma pessoa que nós temos um carinho imenso, principalmente sua família. Qualquer coisa, conta conosco, viu, irmão Eduardo? Estamos aqui para ajudar uns aos outros. E lembrando os irmãos, meus amados, você que vai fazer uma reforma em sua casa, eu não estou fazendo propaganda não, eu só estou falando porque o menino é uma gente boa, precisa. Nós temos dois pedreiros. Damião trabalha, não tem nem tempo de respirar. E Wanda já falou, meu amigo, para um pouquinho que você está trabalhando muito. Tem seu Eduardo aí que ele gosta de fazer seus serviços aí. Viu? Que Deus assim abençoe, meus amados. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, meu Paizinho querido, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Quero agradecer, Deus, pela vida do nosso irmão, pela vida da irmã Vitória, que esteve aqui conosco, Senhor. Que o Senhor venha abençoar todos os seus propósitos, todos os seus pedidos. Que Deus também venha abençoar o Eduardo, a sua esposa, seus filhinhos. Deus abençoe essa igreja, abençoe cada irmão, irmã Alice, irmã Lena, irmã Wanda, irmão Damião. Deus abençoa grandemente, Senhor, poderosamente, Pai, a irmã Ana, o seu lar.
os jovens, as crianças, a Narcissa, os demais irmãos, a irmã Vânia, que não pôde vir. Deus, os irmãos que não podem vir por causa da chuva, por causa também que tem alguns irmãos que estão doentados. Abençoa também com a irmã Luke, irmã Lohana, que começaram o negócio agora. Senhor, o inimigo já está tentando frustrar os planos deles ali, Senhor, adoecendo aquelas pessoas. Deus,